fato tem que se desenvolver com essa pleiade de influências, sejam elas hormonais, sejam elas de neurotransmissores, tudo isso eu estou embasando o que eu vou explicar para vocês e como sair da confusão quando, né, mais serotonina do que dopamina está na onda, quando a gente vai ter muito mais progesterona do que seria interessante por alguma condição, seja ela qual for, que eu vou explicar, e aí, sem dúvida, esse balanço que deve acontecer de excitação e inibição, através desse imenso número de influências bioquímicas, não acaba acontecendo. O balanço pende mais para um lado do que para o outro. No caso, com antidepressivos, geralmente o balanço vai pender mais para a inibição do que para a excitação. Medicamentos influenciam sim, mas olha quantos são os fatores de risco para a atividade sexual. Tudo isso é fator de risco. E os medicamentos estão aqui, mas também está a depressão, a ansiedade representando o sistema nervoso central. Vamos, então, pensar que os medicamentos que impactam, em última análise, são esses, né? Será que você alguma vez imaginou, por exemplo, que a sua paciente que está fazendo um controle do colesterol e a estatina pode estar provocando uma baixa na sexualidade dela? Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado, por exemplo, claro, agentes quimioterápicos, sim, né? Mas será que a gente tinha pensado que antiarrítmicos, que o corticoide pode inibir a função sexual? Ou seja, nós precisamos perguntar, nós precisamos fazer uma anamnese de toda a pleiade medicamentosa da nossa paciente para poder entender o quanto que aquele prejuízo da sua sexualidade é medicamentoso. Isso sem falar daqueles fatores todos. Tem conflitos relacionais? Ela está feliz com a vida dela em vários aspectos? Essa mulher tem outras causas que não físicas para sua relação não estar interessante? Fatores interpessoais, relacionais, fatores de ordem emocional, tudo isso precisa ser, antes de mais nada, investigado, porque senão você vai ficar trocando de antidepressivo e não vai resolver a função sexual dessa paciente ou desse paciente. Bom, aqui tem um quadro maravilhoso, né, que resume qual que é, enfim, o impacto dos vários antidepressivos, os mais consagrados, né, nós temos todos, naquela altura o autor não podia trazer aqueles que ainda não estavam no mercado brasileiro. A nefazodona tem um perfil parecido com a vilazodona, mas ela não tem mais, não está mais no mercado brasileiro, mas são esses, essa é o impacto sobre desejo, excitação e orgasmo desses antidepressivos, como vocês veem. Então, impacta, parece que sim, mas veja só, esse impacto não é uniforme, ele não é igual para todos os antidepressivos, eles oscilam, né, de acordo com o que a gente está pensando em termos de o que vai causar um retardo da ejaculação ou do orgasmo, como aquele bloco inicial, no meio, a anorgasmia ou até ausência de ejaculação, e aqui a disfunção erétil ou diminuição da lubrificação da vagina. Então, vários deles atuam nas 3 fases do ciclo de resposta sexual. É claro, se inibir o desejo, vai, em cascata, inibir a excitação e inibir o orgasmo. E como é que esses antidepressivos, quando eles mexem com a sexualidade, o que eles estão fazendo? Sem dúvida, eles estão aumentando a atividade serotoninérgica, sem dúvida, eles estão bloqueando o 5-HT2, tem uma ação anticolinérgica, também inibem o óxido nítrico, com isso inibe a congestão do corpo cavernoso do pênis, inibe a lubrificação da vagina, e daí nós temos o bloqueio da dopamina, que, né, nada bom, redução dos níveis de testosterona, LH e FSH, e com isso nós vamos ter primeiro a hiperprolactinemia, que vai produzir uma menor produção de testosterona, os hormônios sexuais ficam então prejudicados diante de um aumento de prolactina. E aqui temos outro, né? Se a gente quiser pensar do ponto de vista prático, eles têm uma ação
inespecífica no sistema nervoso central, levando ao desinteresse sexual pela sedação. Ação específica em neurotransmissores, com prejuízo do desejo, da excitação e do orgasmo por diminuição da dopamina, efeitos periféricos, vai levar, então, à dificuldade de excitação e orgasmo, que é um efeito antiadrenérgico sobre o tônus dos vasos genitais, e aqui a gente vai ter também efeitos hormonais bloqueando a dopamina, nós vamos ter um aumento de prolactina e menor produção de testosterona. E aqui um belíssimo quadro que eu sugiro que vocês acessem o canal do 23. Está lindo demais. Se você quiser saber o que atrapalha o sexo, está aqui, ó. Quais são em vermelho, quais são neutros em cinza, quais são os favoráveis em verde. E aí o Camacho também trouxe isso. Olha que belíssimo algoritmo para a escolha do antidepressivo. Eu vou escolher um antidepressivo, não é porque ele não inibe o sexo, ou inibe o sexo, ele causa essa ou aquela condição. Eu tenho que escolher de acordo com o perfil do meu paciente. Eu não posso escolher um antidepressivo em função de efeitos colaterais que podem ser temporários e que eu vou deixar de tratar adequadamente aquele paciente se eu não levar em conta o perfil e a necessidade. Claro que as interações medicamentosas, sim, nós temos que ter isso bastante claro em mente. Quais são os antídotos que a gente costuma usar? Eu gosto desses dois que estão em cima de destaque, tá? São esses o que a gente deve considerar como os melhores, tá? Os de baixo, né? Eu acabo achando que não vai dar certo você usar mirtazapina se é uma mulher que não quer engordar. Não vai dar certo usar inibidor de PDA5, que é sildenafila, tadalafila, porque essa pessoa não tem desejo, ela não vai ter o efeito desses medicamentos que só agem na fase de excitação. Não adianta a trazodona nessa dose, que ela vai dormir, ou ele também, né? Então... Então, acho que os de cima são os melhores. Puder usar a bupropiona, substituindo, diminui a dose do inibidor seletivo da recaptação da serotonina que você está usando e associa a bupropiona. Ou, né, associa a buspirona, se a bupropiona não for possível para usar. Mas hoje nós temos alguns medicamentos no mercado brasileiro que eu posso administrar para o meu paciente. Sim, se o perfil dele, da depressão dele, for interessante, eu vou pensar numa mirtazapina, se ele não tem problema de engordar. Eu vou pensar numa bupropiona, se ele não é inquieto, insone. Eu vou pensar numa agomelatina, se a depressão não for muito intensa e ele puder usar uma medicação à noite, não é aquele que bebe toda noite, que não vai poder misturar toda hora o remédio com a bebida, então avisar a ele que a agomelatina só se ele não beber. Eu posso usar uma vortioxetina? Eu posso usar uma vilazodona? Sim, algo que nos faz poder realizar esse modelo aqui, evitando recidivas, evitando recaídas, porque o paciente tem condição hoje de aderir melhor aos novos medicamentos que atuam bem menos contra a sexualidade. Então, se isso é possível, vamos então utilizar, quando possível, aqueles medicamentos que eu trouxe para vocês, que são os menos negativos para a sexualidade. Mas nunca esquecer uma coisa, que está aqui no topo desse slide. Sexo na depressão é possível. Se eu não tirar meu paciente da depressão, se eu usar uma medicação que não era indicada, se eu não agir rapidamente contra esse transtorno que ele tem, ele vai ficar deprimido e fazendo sexo? Será? Então, antes de mais nada, pensar que a depressão é uma condição muito complexa, sem dúvida, tem que ser psiquiatra para tratar ela de forma adequada e que, se a gente está pensando mais no sexo, deixando a depressão de lado, nós não estamos ajudando o nosso paciente. O importante é convencê-lo de que é primeiro tratar a depressão para você poder fazer sexo. Senão, você não vai fazer sexo nunca mais quando o seu quadro depressivo se tornar crônico.